Olá, hoje eu converso com um pernambucano bom de papo. Ele vive em Curitiba desde 2011, é escritor e jornalista, professor na Universidade de Salamanca, na Espanha, escreveu vários livros, entre eles um livro e um catálogo sobre um dos grandes nomes da pintura brasileira, Cícero Dias, e faz pesquisas na área de antropologia das emoções. Mário Hélio Gomes de Lima é também o curador do Litercultura, um festival de literatura que está em sua segunda edição e reúne grandes nomes da área em Curitiba. Prazer falar com você, Mário. Prazer Como é que meu. você dá conta de tanta coisa? Porque só para te anunciar... Ah, mas aí você, você resolveu fazer um pouco mais de prestígio para mim, não? Não, não, Então, é tudo reuniu isso é todas essas... verdade, a gente já vai provar. Mas vamos começar falando de literatura, falando do Vamos. Litercultura, que como é que esse ano vai ser um programa mais extenso, na verdade, né? É, que nós chamamos que o Litercultura está dividido em capítulos, É. como nós sabemos que muitos livros são divididos em capítulos, e então fizemos essa brincadeira com o festival em vários momentos ao longo do ano. E o primeiro, em breve, deve acontecer, né? E depois temos, ao longo até novembro, até o final de novembro, vários desses capítulos acontecendo. Então vamos contar algumas curiosidades, como eu disse, grandes nomes da literatura, um Vamos. caldeirão muito interessante de discussões e de pessoas de altíssimo nível que vão estar em Curitiba falando dos mais diversos temas da literatura, né? Sim, estiveram aqui desde o ano passado, né? Acho que a gente pode entender que o festival, desde o primeiro momento, que começou com uma conferência de um prêmio Nobel de literatura, o sul-africano Coetzee, Sim, né, aqui. Depois tivemos outros grandes nomes, como o Alberto Mangel, como o Gonçalo Tavares, escritor português, e é autenticamente um festival internacional de literatura, e neste ano até mais, né, até mais diversificado do que o do ano passado, que digamos que nós reunimos autores internacionais, não somente dos que vêm de fora, mas também autores internacionais aqui, por exemplo, como o caso do Cristóvão Tesa, que é um autor maravilhoso. internacional do Brasil, Sim, né, e é nosso, está aqui, né, conosco, acabou de lançar um livro novo, né, o sim. professor, o Mas vocês Cristóvão. vão. Diga aí para mim, cite alguns nomes que vão estar esse ano participando. Olha, eu te digo até dos capítulos, da forma como o festival está organizado e como vai acontecer ao longo do tempo, Sim, né? O primeiro momento, o primeiro capítulo do festival é um debate bastante oportuno, bastante interessante, crítico, que é numa temática tripla: a literatura, a cultura e o futebol. Considerando que o Brasil, neste ano, é o país que cedia a Copa a do Copa do Mundo, Mundo. depois de várias décadas, então é uma oportunidade de entender como esse tema aparece na literatura e aparece na cultura, não somente do Brasil, mas de diversos países. Então, nós teremos, por exemplo, o correspondente da BBC de Londres, o Tim Vickery, que é um grande Um crítico, um crítico, é? grande, né, enfim, estudioso do tema e comentarista do dia a dia do futebol, e vive no Brasil, conhece bem a cultura brasileira, conhece... Aliás, um dos primeiros textos que ele escreveu sobre o Brasil foi justamente dizendo que o Brasil não é para amadores. E, junto com ele, também um estrangeiro, nessa ideia nossa de ter uma visão de fora para dentro e de dentro para fora, porque ambos são estrangeiros, mas vivem no Brasil, é o Adolfo Monteiro Navas, um espanhol que vive em Foz do Iguaçu e é um artista, além de ser um grande apreciador do futebol, ter organizado antologias a respeito disso. Ele também é um poeta, um crítico de arte, né, que organiza livros, exposições, e o Adolfo vai nos dar a visão de um espanhol que chegou a jogar no Real Madrid, embora torça pelo Atlético de Madrid, o adversário principal, né? E, Vai entender. pois é, e vai explicar a nós como é essa relação que ele tem com o tema. E, ainda nesse mesmo tema, nós teremos um escritor do Rio de Janeiro, o Sérgio Rodrigues, um grande escritor que escreveu um romance chamado O Drible, que parte de uma ideia muito interessante, que é o gol frustrado, digamos, o gol que Pelé tentou fazer e nunca conseguiu. E a partir daí ele desenvolve toda uma trama de uma família, e junto com ele o jornalista Geneton Moraes Neto, que nos traz a Copa de 50, quando o Brasil
Aquela derrota aquela horrorosa. derrota, o maracanaço, enfim, né? A grande frustração nacional. Sim. Ele tenta nos mostrar o contrário disso. Então, é muito curioso que alguém venha aqui não atacar de novo os perdedores de 50, e sim exaltá-los, né? Mostrar como a derrota do Brasil em 1950 não foi ruim para o país e nem sequer nós podemos dizer que esses jogadores tenham sido perdedores. E aí ele vai nos explicar por quê nesse texto que virou um livro que ele escreveu Sim. sobre isso, que virou também um documentário, que é um comício a favor dos náufragos. Então passamos essa etapa do quente de Eu futebol, imagino, cultura, e vamos fazendo um para parêntese outras. aí, que nessa Sim, discussão ainda do futebol, vocês devem entrar naquela questão de tentar entender por que que o futebol se transformou no esporte global, né? No esporte mundial. isso é um tema fundamental, né? É, Porque nem sempre foi assim. E por que exatamente o futebol? isso, Então, especialistas no assunto podem tentar entender também como culturas tão diferentes, não é? exatamente, é isso O que eu queria Curitiba e o dizer. Paraná são talvez dos lugares do Brasil, o estado e a capital, sua capital, que são uma espécie de cadinho de tantas culturas, de tantas etnias, de tantas origens, é o palco ideal para uma discussão da cultura global. Então, de que maneira e em que momento isso se tornou possível? Então, esse tema certamente vai estar como um dos primeiros tópicos a ser tratado por esses especialistas, mas o Litercultura não fica somente nessa discussão da cultura e do futebol inserido nela, né? Vai também trazer uma apresentação solo, digamos assim, de um dos maiores e mais aplaudidos escritores portugueses da atualidade, que é o Walter Hugo Mãe, Mãe, que estará conosco na Capela Santa Maria em agosto, olha que comecinho lindo, de gente, a agosto. Capela Santa Maria, belíssima, Um belíssimo lugar para ter um escritor desse nível, maravilhoso. né? E depois para ter também música. A capela sobretudo o palco da música Da música erudita, erudita. né? De qualidade, da música barroca, da música antiga, nos seus diversos tempos. E vamos ter também um concerto, uma apresentação, um recital de flamenco, um espanhol da Andaluzia, de Granada, que é uma das cidades espanholas onde o flamenco é mais forte, onde, enfim, se origina, né, a cultura do flamenco, que é também uma reunião de várias culturas. A própria cultura do flamenco reúne vários elementos culturais do Oriente, inclusive, do Oriente e do Ocidente. Então teremos isso em outubro, esse concerto de um cantor, que eles chamam cantaor, e um violonista que é guitarrista, um grande guitarrista, o Raul Manola, e o Manuel Lorente, que é o cantor, que além de cantor é antropólogo, também é um especialista, não só de praticar o flamenco, mas de entender e explicá-lo. Pesquisar. Bom, deu para perceber aí nomes de altíssimo nível, motivos de sobra para que o público venha, não só do Paraná, de todo o Brasil, para E são só os participar 3 desse primeiros festival, capítulos, né? porque em Não, novembro temos 4 dias inteiros, né? não, então nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu vou te dar a oportunidade para falar mais, mas Sim. eu quero que ele conte também outras curiosidades nas pesquisas que ele faz com antropologia das emoções, pesquisando a dor, a questão da religião, um assunto muito interessante. A gente já volta conversando mais.